Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sobrense Literária por Ana Mónica Ana Oliveira. e Amélia. Olá! Olá, viste? Até me olhou de lado. A Amélia hoje portou-se mal. Foi ontem. Portou-se mal. Olha, agora vai tirar um curso intensivo de dobrar camisolas. Olá! Onde é que vamos hoje? Hoje vamos falar de um autor que nos é tão querido. Pois é, Franz Kafka. mas olha, este livro, se não fosse um amigo dele, nós Uhum. nunca o teríamos lido. Este e não E o só. Castelo. Este e não só. E o Castelo. Aliás, eu acho que todos eles, porque no final também, aliás, nós acho que já podemos dizer que hoje vamos falar do livro América, de Franz Kafka, mas estavas a falar do Castelo Sim. e o Processo. Estes Sim. três fazem parte de como se fosse uma trilogia, que fazem aqui comparações entre os três e eu penso que seja de todas as obras de Kafka, porque esse amigo que tu estás a dizer, que é o Max Brad, ele é que faz o prefácio e, e ele fala aqui nisso, que foram obras que foram Recuperadas por ele. publicadas depois da morte, pouco Sim. depois da morte de Isto Franz eram Kafka. rascunhos para o Kafka. Sim. Ainda bem que o Kafka teve este amigo, não é? Sim, manuscritos, não é? Sim, Fazia. sim. Até porque no livro que nós vamos falar hoje há ali uma parte, ele depois até aborda isso no prefácio, que há ali uma parte que parece que se salta a história, não é? Não Sim. se sabe se ele nunca escreveu essa parte ou se não foi Provavelmente, encontrada essa parte, não é? ou essas folhas de manuscrito perderam-se, ou mesmo o Kafka não ter escrito. Uhum. E, Mas deixa-nos na curiosidade, não é? Sim. Será que existiu? Porque nós ficamos a pensar o que é que aconteceu àquela situação. não sei, mas olha, também já não vamos ficar a saber, Pois não é? não, a não ser que apareçam, entretanto, mais manuscritos que revelem. Quem sabe? Passados tantos anos. Quem sabe? Sim, porque o Franz Kafka nasceu em 1883, em Praga. Mas está muito, muito, Está muito presente está nos muito nossos dias. presente em E, aliás, 2026. cada vez mais. Uhum. Cada vez mais. Porque ele fala de temas muito importantes como a imigração, Este América, este livro foi. a opressão, Sim, sim. a autoridade. Temas que nos são muito conhecidos, não é? Atualmente. E como em todas as obras do Kafka, ele Então, tem mesmo aquele dom, não é? De sim. expor tudo no papel e Por surpreendentemente. acaso estava muito curiosa com esta obra e é curioso porque tem um certo humor, não é? Acho que acaba por ser mais uma sátira. Uhum. Mais uma Sim, sátira. sim. Por já porque começa de forma. Eu fartei-me de rir. Uhum. Porque aqui a nossa personagem, que é o Carl, Sim, com capa, não é? com capa, Todas estas três obras que falámos, é capa, sim, exatamente, porque o processo é personagem capa com ponto, capa, sim. exatamente. E então era um jovem de 16 anos que morava na Alemanha, Uma família pobre, não é? certo? Entretanto, o que é que acontece? É seduzido pela criada. E a criada é engravida. Pois. E o coitadinho do jovem, não é? É mandado para a cidade, vai lá para as Américas ter com o Pois, teu tio, do género, faz-te à vida, porque tu não és miúdo para assumir, não é? As não tens idade classes para diferentes. exatamente. Portanto, vai à tua vidinha. E o desgraçado lá foi à vidinha. Lá foi e ia supostamente ao encontro de um tio que tinha lá com quem ia ter, Uma não pessoa é? muito influente. Era senador, não era? Sim, sim, sim. Tenho essa ideia que era Sim. senador. Ahm, Só que quando as Mas, coisas estão destinadas para correr mal. mas, deixa-me contar esta Conta. parte porque a história já começa bem. Quando ele chega lá, não é? Foi de barco, começa e levou a sua mochila, levou o seu guarda-chuva, mas ao sair do barco percebeu-se que se tinha esquecido do guarda-chuva no barco. Então deixou a mochila com alguém
que supostamente não conhecia, não é? Deixou a mochila com essa pessoa e foi à procura do guarda-chuva. Então, já não havia ninguém no barco, acabou por se distrair, encontrava uma pessoa, encontrava outra, encontrou uma pessoa depois com quem fez amizade. Portanto, já nem se lembrava do guarda-chuva e muito menos da mochila que Mala! tinha deixado da mala com outra pessoa, não é? Sim, Portanto, só aqui já mostra um despassarado, não é? sim, sim, completamente. Eu a pensar cá para mim, não sou a única. Eu também não. Eu às vezes pergunto-me onde é que tenho as coisas e as coisas estão debaixo do meu olho. Por isso gostei da forma de como começou. Sim, e depois achei muita piada porque a preocupação dele era ter o salame que ele tinha dentro da mochila e Sim. que a roupa ia ficar a cheirar a Sim. salame, não é? É um fumado, não é salame de chocolate, não é? Hum, É um fumado. Então, a criada, não confundir com a criada do best-seller que toda a gente fala neste momento, por sim, favor. bom reparo. Sim. Então a criada entra em contacto com esse tio americano Uhum. e o tio vai ao encontro do sobrinho e oferece-lhe todos os meios para fazer dele um Um americano. homem, não é? Um E homem é das tal Américas. sonho americano. Sim, Aqui é o primeiro sim. ponto, é o sonho americano. Aliás, supostamente o Kafka, nos seus manuscritos, terá chamado este livro um romance americano. Sim, Portanto, porque é que será? uhum. E então o tio dá-lhe a guarida, dá-lhe tudo para ele ser um bom rapaz, dá-lhe educação Uhum. e até Integra. integra nos negócios de família. Sim, Até que um dia aparece lá um amigo do tio, amigo da onça, que sim, era o que sim, era, sim. que meteu na cabeça que o Carlo devia conhecer a sua filha. Uma Mas deslocada ela era das ideias. completamente louca Coitadinho do Carlo Rossmann. e quer que o Carlo vá jantar naquele dia à casa dele para conhecer a desmiolada da filha. E o tio não concordava Não, muito, para até já porque porque ele o tinha Carlo. explicações de manhã, tinha Exatamente, aulas de equitação, sim, tinha explicações e tinha que ir para a sim. empresa. E para ir jantar com esse amigo do tio, deixaria de cumprir essas Sim, porque suas tinha que obrigações, não é? pernoitar, porque a casa Sim, era nas periferias de Nova Iorque sim. e não havia transporte depois, quando acabasse de jantar. E então o que é que acontece? O Carlos foi teimoso, mas não devia ter sido. O Carlos devia ter ficado em casa sossegadinho, Uhum. que a sua vida era completamente facilitada e nós não tínhamos este livro para abordar. Mas o Carlos decidiu ir. E foi um jantar muito alucinado. Isso foi. Se foi. Até lhe atribuíram um quarto, a casa não tinha luz, fazia corrente de ar, ela era completamente Ele desvairada, até se perdia se nos saísse sozinho. corredores, sim, Eram tantas portas e portas. andares e. Até que ele diz: Não, eu quero ir embora. Eu vou-me embora. Sim, porque ela estava alucinada. Agarrou no seu chapéu e foi ao pai da desmiolada dizer-lhe que quer ir para a Uhum. minha casa. Peço que me levem ou então que me deixem sair. E aparece outro suposto amigo do tio com uma Que no fundo carta. era noivo da miúda, Sim, da filha. sim. Já estava a ver aquilo mal parado para o Por lado isso não dele. percebi muito bem o porquê da insistência do pai dela lhe levar este amigo para jantar com ela, se afinal já tinha um noivo para a filha com quem negociava e havia ali outros interesses. Ahm, que lhe entregam uma carta supostamente escrita pelo tio, a dizer que está profundamente magoado Mas que com só ele. lhe entregava depois Depois da da meia-noite. meia-noite, Ou sim. seja, era para dificultar a ida dele até Exatamente. casa, né, nesse dia. Então o tio desfaz as relações ali naquela carta. E este pobre Carlo vai à vida dele, coitadinho. Uhum. 16 anos. A sorte é que ele já tinha tido aulas de inglês. Porque você Sim, imagina o que era sim, para ele. sim. Ele tinha aulas de inglês, de piano Sim, e também. safava-se muito bem. E aliás, este amigo do tio que o levou a conhecer a sua filha era muito com essa desculpa. E ela queria muito: toca para mim, toca para mim. Sim. Ahm, e quem é que ele encontra no meio do caminho? Dois camaradas. Mas também não são de se fiar, pois não? Sim, encontra dois camaradas. Isto realmente faz-nos falar aqui de pontos muito
atuais, não é? Atuais, desde sempre que há pessoas que vão para outros países. Portanto, além de abordar aqui a imigração, há sempre pessoas que tu encontras boas, mas outras que achas que são boas, mas não são de fiar. E só te querem prejudicar. E estes amigos, embora parecessem aqui muito verdadeiros e preocupados, E companheiros mesmo, veio-se, camaradas, não sim, é? mas veio-se perceber que afinal não era bem assim. Chegou a um ponto que percebeu que tinha que se desenrascar sozinho, não é? E isolar-se. Aliás, aliás, esses dois camaradas, esses amigos, fizeram com que o Carlo vendesse o seu melhor fato para terem dinheiro, Para jantar. sim. E foi com esse dinheiro que ele foi parar ao hotel. E depois ele andava mal apresentado porque vendeu o melhor fato que tinha. Sim, a cheirar a salame. E lá foi o Carlo com os dinheirinhos da venda do fato procurar jantar, que eles estavam cheios de fome. Sim. E encontrou uma cozinheira que era. Foi ali um anjo que lhe caiu. Mostrou-se, sim, eu também estava reticente. Uma pessoa tão amigável, Mas foi. já lhe quer oferecer dormida, não é? Ele ia buscar comida, tanto que aquilo estava cheio de gente, não é? Sim, Tinha sim. dormidas, tinha imensos quartos e Sim, tinha aquilo era um hotel parte de todo restauração, chique. sim. E o que é que esta senhora fez? Propôs que ele ficasse a dormir Uhum. e que lhe uma promessa de trabalho. trabalho, Só que o sim. Carlos foi de tonto, disse que não Uhum. queria. E por cima com os dois Os camaradas cá camaradas fora, não é? Ia abandonar os amigos. não ia. Só que ele tinha que regressar para trazer o cesto para o hotel. E o cabaz, não é? O Da cabaz, comida, sim. exatamente. Quando o Carlos chega com o cabaz da comida, percebeu que o seu saco tinha sido todo mexido Uhum. e que estes amigos lhe tinham roubado E a porquê? foto dos Porque pais. eles esperaram tanto tempo, ele demorou-se lá tanto tempo, não é? Sim. Porque aquilo estava cheio, que eles foram Fizeram por revoltar si. as coisas, não é? Fizeram pela E própria vida e perderam o respeito todo que tinham sim, porque antes tinha ido a ver se arranjava comida, não é? sim. Então o Carlos pensou na sua vida porque depois veio um empregado, não foi? Uhum. Amando Da da cozinheira cozinheira. a buscar o cabaz e o Carlos. E questionar se realmente ele queria ficar ou não. E o Carlos aí já disse que sim, que Uhum. iria. Olha, nesse momento desapareceu uma fotografia dos pais dele, não é? Quando eles remexeram tudo, ele começou a apanhar as coisas para a mala e a fotografia dos pais não voltou Não a aparecer. aparecer. E também nunca mais falaram da fotografia dos Sim, pais. sim. Portanto, e isso pesou-lhe, não é? Porque Sim. mexeram nas coisas dele, deixaram tudo assim espalhado e perdeu essa lembrança, que era um rapazinho, não é? E perdeu essa lembrança dos pais. E então, como um azar nunca vem só, ele começou a trabalhar Uhum. como ascensorista. Sim, porque o hotel, Sim, era um o sítio hotel, era um tinha hotel. imensos elevadores também, não é? E Sim. ainda tinham uma pessoa à porta de cada elevador. O que é que acontece? Novamente, aparece-lhe no hotel um dos Um camaradas, dos camaradas, sim. muito bêbado, E veio para estragar tudo, não é? e estragou Porque tudo. ele estava bem no seu trabalho, passava o Certo. dia inteiro em pé, mas estava feliz Então, da vida. o desgraçado do Carlo colocou nas camaratas, desculpa, nas camaratas onde ele descansava Uhum. Ele e outros e colegas, não é? os colegas O todos. problema foi esse, sim. E ausentou-se do seu posto de trabalho por 2 minutos e não pediu autorização a ninguém. Uhum. E houve quem achasse que deveria fazer queixa da ausência do Carlo. Sim, portanto, a queixa foi essa mesmo, que ele abandonou o posto de Posto de trabalho trabalho. e custou-lhe o posto de trabalho, não é? Porque foi despedido. Sim. E entretanto, ele vai novamente com o camarada. Coitado. E aquilo não lhe corre nada bem. Pois não, porque depois o que é que ele acaba por fazer? Por Hum. isso, destes dois camaradas, um deles já estava com uma senhora. Sim. E este camarada que foi com o Carl, que fez com que ele fosse despedido, era criado do seu amigo Casal. camarada, não é? E da senhora que era que tinha excesso de peso, não é? E por isso precisava de pessoas, não é? Para servirem Sim. na Para totalidade. fazer tudo, porque ela nem se levantar conseguia Pois não. sozinha. E o Carl assistiu àquilo e disse: Não, não é isto que eu quero, eu não vou ficar aqui. Só que. Mas ela disse: Não, agora estás aqui e vais ficar. Isto porquê? Porque o objetivo de um dos camaradas, o que era criado, era deixar de ser criado Sim, para que o Carlo desempenhasse essas sim, funções. sim.
Só que a coisa corre mal porque não o deixam sair. Trancam-no na varanda. Sim, sim, literalmente ficou trancado. Ficou trancado na varanda. E tem ali uma grande conversa com o vizinho Da estudante. frente, sim. Também foi assim uma coisa. Foi. Engraçado. Sim. Tanto que esse vizinho depois ajudou, quando foi para saírem lá do edifício, esse senhor ajudou a. Porque ele não conseguia sair de casa, não é? Pois não. E para sair de casa nunca o faziam na luz do dia para ninguém se aperceber, porque pronto, a senhora era mesmo muito obesa e. Aliás, no final falam que o Carlo a levou depois numa espécie de carroça, não é? Uhum. Em que ela ia tapada com uma manta e depois acabou por se cruzar com outra pessoa que também vinha nesse percurso e disse: Então, amigo, o que é que leva aí? E ele, tipo, não lhe queria dar confiança. E depois, até que acabou por lhe dizer: São uma carrada de maçãs. E ele: leva lá muitas maçãs. Mas se essa pessoa lhe dissesse assim: Olha, arranja-me lá uma, tem aí É, tantas. mas depois acabou por lhe puxar a manta lá mais à frente, que ele Sim. depois mudou de. Tanto que aí a senhora acabou por. Ela era má, não é? Ela acabou por amolecer ali um bocadinho por Sim. causa disso, sim. Porque Pois foi. passou ali um momento difícil. Dependia de terceiros, não é? E Exatamente. neste caso da deslocação era assim difícil fazê-lo sem se dar por isso. Pois é. Em relação ao Carlo, o Carlo vê um cartaz de uma companhia de teatro a contratarem pessoas. Toda a gente é bem-vinda, venham. Era o teatro Alcaloma, Alcaoma, não era? Sim, Alcaoma. há lugar para toda a gente. Sim. E ele juntou as moedas que tinha, meteu-se no comboio e aí vai ele. Foi a vida dele. Tentar a sua sorte. Uhum, E não é que lhe correu bem. sim. Olha, e aqui nesta fase do trabalho, há aqui um ponto que acontece sempre que ele chegava para começar um trabalho, e nesta parte aqui do teatro isso aconteceu. Ele não tinha documentos, mas disse que era Engenheiro, engenheiro, sim. ahm, simplesmente era um sonho que ele tinha, não é? Quando que queria estudar para ser engenheiro. Ahm, Dizia apenas que não tinha os documentos com ele, já quando saiu do outro hotel como ascensorista, Sim. que a polícia lhe pediu os documentos, Pois ele foi. disse que não os tinha por ele. Portanto, aqui, Que tinha-os no hotel. sim. Mas tudo isto acontece com pessoas que estão num país Isso que não os acontece viu nascer, diariamente. não é? E Exatamente. esta pessoa é estranha, não é de cá, dá-me os teus documentos. Quando vão para trabalhar, há mais essa dificuldade, não é? Porque não Sem os têm documentos, documentos. não te consigo pôr a E o que é trabalhar. que acontece? Essas pessoas são escravizadas. Uhum, Porque não têm documentos, então têm que se sujeitar às condições. sim, E basicamente estas pessoas que vêm de fora para trabalhar acabam por fazer tudo aquilo que os outros não querem fazer. sim. E sabes que, embora não seja revelado aqui no livro, porque no final este processo de admissão no teatro, nesta companhia de teatro, que era muito conhecida, tinham muita gente em filas e filas para serem admitidos e contratavam toda a gente, até uma família com uma criança, todos. Serviram-lhes uma refeição de boas-vindas, porque Pois depois foi. iam fazer uma viagem de comboio de 2 dias, não era? Uhum. Para outra paragem, e depois parece que fica assim no ar. Será que realmente a companhia tinha estas condições boas? Não Ou sabemos. será que era só uma ilusão nesta fase da contratação para depois fazerem tudo o que queriam deles, não é? Não Já que depois sabemos. foram de viagem para tão Sabes que eu longe. prefiro pensar que correu tudo bem. Porque ele passou tanto, ele sofreu tanto que prefiro mesmo pensar que tudo lhe correu bem. Ias concluir? Ia só falar também. Falámos de imigração e também falamos aqui da autoridade, do autoritarismo, Sim. ahm, e da opressão. Uhum. Eu acho que ele acabava por ter, eu acho que ele acabava por ser muito consciente, embora não fosse assim muito vivido, não é? Não tivesse muita experiência, mas acho que acabou por ser consciente nas atitudes que tomava, não falava demais, Sim, escutava, sim, isso era racional. também ajudou com que não fosse mais prejudicado do que aquilo que foi.
porque ele era um menino ainda, não é? Sim, sim. E ele revelou ser muito inteligente e ter vontade de aprender quando o tio contratou então um professor privado para o ensinar e ele desenvolveu rapidamente, hum, demonstrou ter vontade de aprender e demonstrou uma capacidade de aprender muito grande. Sim. Há uma parte aqui no livro, até logo numa fase inicial, na página 39. Aliás, ainda é no segundo capítulo que se chama O Tio. Portanto, este livro, nos capítulos, tem sempre um nome. Mas é o que se vai passar nesse Sim, capítulo, sim. basicamente. E então há aqui uma parte que diz: Onde viveria se porventura entrasse no país como simples imigrante obscuro? Sim, como o tio, pelo seu conhecimento das leis de imigração, considerava muito provável talvez nem o tivessem deixado entrar nos Estados Unidos, recambiando-o em vez disso para casa sem se preocuparem com o facto de ele já não ter pátria. É que aqui não havia que esperar compaixão, e a este respeito o que Karl lera sobre a América estava muito certo. Aqui, só os felizes pareciam verdadeiramente gozar a sua felicidade entre os rostos despreocupados dos que os rodeavam. Por isso, ele parece que conheceu um bocadinho da história da América, não é? Antes de ir para lá. E ainda assim não lhe correu tão mal como, Poderia ter não corrido. é? Porque não foi recambiado, como fala aqui, Uhum. mas, mas também retirei daqui uma frase. Esta parte acho que já foi no prefácio, quando abordam os outros dois livros, O Processo E o castelo? e o Castelo, e abordam muito a integração do indivíduo na sociedade, não é? Hum, os obstáculos que atravessam numa ida, nos obstáculos com os documentos, com a língua. Ele tinha a sorte de ter aqui um tio que lhe Que o dava aqui ajudou. muita bagagem, não é? E ajudou e naquele ponto essencial, no início mesmo. Porque imagina o que era e o que acontece diariamente. As pessoas chegam ao nosso país sem falar uma Uhum, palavra em português. uhum. E ainda são postos de lado Sim, porque não falam sim, português. Estas pessoas só querem trabalhar. claro. Só querem trabalhar. E olha, esta frase que abordavam era em relação ao processo, mas Enquadra-se perfeitamente. enquadra-se perfeitamente no que tu estás a dizer. É impossível uma pessoa defender-se se não houver boa vontade. É verdade. Sim. E é verdade. Portanto, se o outro ainda nem abriu a boca só porque é de cor, só porque é de outro país, Só porque não isso fala a já, mesma isso já língua, o estamos só a porque lhe está a apontar, fazer comichão, porque está-lhe a fazer comichão, e não há nada a e provar. isso cada vez é mais diferenciado e as pessoas estão a perder o humanismo e a empatia porque esquecem-se que somos seres humanos. Uhum. Mães, pais, crianças, Temos todos os mesmos direitos. famílias, esquecem-se que são seres humanos. Desconhecem quais é que são as causas, se vêm para cá para procurar uma vida melhor, se ficaram sem nada e se vêm à procura de uma vida melhor. Certamente vêm à procura de uma vida melhor, porque Uhum. senão não se sujeitavam às dificuldades todas que encaram. Mas em vez de encararmos pelo bem, Não, não, é já sempre há sempre um estigma, sim, porque é sim, imigrante, estigma, sim. ou porque é indiano, ou porque é paquistanês, Uhum, ou porque é brasileiro uhum. e vem para cá para ficar com os nossos Sim, apoios mas os nossos familiares e amigos que foram para o estrangeiro e que ainda hoje estão e lá continuam a e ir. continuam a ir, sim. Qual é a Qual é a diferença? diferença? As pessoas esquecem-se de se colocar. É a tal empatia que a gente E tanto fala. sim, e além disso, costuma dizer-se que nós não sabemos o dia de amanhã e não sabemos se um dia não temos que ser nós ou ir procurar uma oportunidade ou por alguma razão mudar-nos para outro país e não sabemos o que é que vamos encontrar. Por isso, é ser empático, é não atirar. Temos que pensar muito nos Sim, valores sim. e temos que pensar muito, temos que trazer o lado humano cada Uhum, vez mais. uhum. Por isso, este livro, aliás, não podia ser mais certeiro, chamado América, nos tempos que correm, Sim, e serviu aqui como uma chamada de atenção e retira-se muito aqui deste livro. retira. Não fosse É um Franz livro que se lê Kafka. bem. Sim. É um livro que se lê bem.
não é daqueles livros complicados. Não, nem é complicado, não é Não. pesado, até porque há Tem partes muito. que até te rires, Tem porque ânimo, sim, sim. sim. E é uma sátira. É Uhum. uma grande sátira, portanto é um livro que eu recomendo. E é um livro que gostei muito de ler. E sabes que este livro, eu já falei aqui na Dona Paula, fui à Dona Paula e encontrei ela, isto é dos livros do Brasil. Sim. Este livro foi editado se calhar Em 42, se não estou em erro. Não, mas espera, queria só ver de que ano. Em março de 2005. Hum, E isto era de livros do Brasil antigamente, que depois faliu e foi comprado pela Porta Editora. E os livros tinham alguns problemas na parte da escrita, tipografia, a parte de colagem, e então ela tinha estes livros a um preço especial. E eu lembro-me, trouxe este, trouxe outro que é Agente Dublin, uhum. também muito interessante, ainda não li, mas. E trouxe. Vai haver sempre um amanhã. Haverá sempre É um um amanhã, amanhã, sim. exatamente. Todos da mesma coleção. Que a nossa ouvinte já emprestaste, Já sim. emprestei, sim. E agora está na minha avó. Ah, que giro. Sim. Houve um deles que tive que o colar, que vinha já descolado. Uhum. Aliás, este ainda tem, penso que seja colado, mas também é cozido. Sim, aqui nesta parte. Esta parte é Uhum. colada, olha ali, Uhum. cola amarela. Sim. Olha, não estivéssemos a falar de Kafka, já abordámos a Metamorfose, que para quem ainda não ouviu, pode ir ouvir esse episódio. Exato, É um também. livro pequeníssimo e é incrível. Toda a gente devia ler a Metamorfose. Sim, O Gregor. Temos para abordar o castelo e sim. o E o processo. processo, sim. Para já, Para porque há já. muito mais obra. Muitas mais Sim, obras. cartas ao pai. Tem imensas obras. Por isso, deixamos-vos a sugestão de irem. E digam-nos se já leram este livro, América. Ele não é muito conhecido. Se não leram, deixem a vossa opinião Sim. sobre o que Sobre estes Kafka. tempos vos Exato. dizem. Queremos saber. Obrigada por continuarem desse lado, Continuem a seguir-nos no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Apple Apple Podcast. e no Facebook. Obrigada. Sim. Obrigada e até à Até à próxima próxima. semana. Beijinhos! Beijinhos. Desembardar sozinho. E Isto se pode dizer? Não. Começou a trabalhar com uma censura.